preciso respirar fundo. Tô com um nó na minha garganta. É uma emoção muito grande estar aqui. Que essa foi a casa de repouso que a minha amadíssima mãe Bela passou os últimos anos muito bem da vida dela. Chama-se Casa Bonsai, não é um asilo, é uma chácara, como vocês estão vendo, é coisa maravilhosa. E não foi apenas o acolhimento, foi a amizade que a gente construiu com o Ricardo, com o Clóvis, com a Mariana, que são as pessoas aqui que se doam a vida inteira para preparar o almoço, o aconchego, as atividades das pessoas idosas. Eu tenho o prazer enorme de trazer hoje um querido, que é o Ricardo. Vou chamar ele para vir sentar aqui agora. Vem cá, Ricardo. A gente já conversou, mas a gente faz só cena toda vez, tá? Olá, pessoal. Fala oi para eles. Tudo bem? Que alegria. Alegria. A gente chorou quando se abraçou, que tá? alegria estar aqui, rever. Como ela falou, fica uma família, né? A gente cria um vínculo, um amor, não é assim... Na verdade, assim, a Dona Bela, a gente só fala que só vai morrer quando ela deixar de ser lembrada, né? Quando ela for... E jamais, né? Então jamais. A gente vai ter esse vínculo pro resto da nossa vida, né? E por quase 7 anos vocês cuidaram dela? Foi. Então foi assim, realmente, foi uma bênção de Deus eu ter tido o encontro com essa casa bonsai, e o Ricardo, que puderam proporcionar à minha mãe os últimos dias de sua vida, que ela morreu dormindo, né, Ricardo? Foi. Morreu dormindo. Mas só corrigindo, né? A bênção foi nossa, né? De ter, né? Da família da Dona Bela, né? Da Beth, proporcionar, deixar a gente fazer parte da biografia, né? Da Dona, né? Mesmo que seja no final da vida dela, mas que a gente pôde intervir, contribuir, né? Exatamente, com a qualidade de vida. E a gente aprendeu muito com ela, sabe? Muito. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Uma maneira de eu ser grata por essa bênção é poder falar que sim, os idosos requerem o maior extremo respeito e condições de terminar os seus dias de uma forma adequada. Hoje o tema do nosso programa é: meus pais vão para o asilo, e agora? Quantos não vivem essa questão, Ricardo, atualmente? A vida inteira, mas hoje existe um cuidado maior. Sim. O que você diria? É uma coisa, assim, é um tema muito tenebroso, né? Um tema muito delicado, assim, até obrigado por você poder estar discutindo, para a gente poder esclarecer, poder... inclusive falar o que é isso que eu li aqui, ILPI. Conta o que é ILPI. ILPI é a sigla Instituição de Longa Permanência para Idosos. Tá? Na verdade, a gente já está aí há mais de 20 anos, né? Esse é o termo correto para a gente se referir aos antigos asilos, antes era sanatório, asilo, era... E sempre foi assim, né? Na verdade, a gente cresceu com esse estigma. Se a gente puxar, que a gente estava conversando, puxar lá dos seus 1800, dos nossos, né? 1800, quando nasceram os primeiros lares asilares, era exatamente para excluir moribundos, excluir os vagabundos, excluir os idosos, os improdutivos das ruas, porque da própria sociedade, da sociedade, porque eles precisavam limpar e deixar essa cidade produtiva, e era assim que funcionava. Então, desde aquela época, a gente carrega que vai ser abandonado, que vai passar fome, que vai morrer com né? Uma morte indigna, vai... É um peso para a família. Existe muito essa frase, né? Para a sociedade em si, né? Que era assim que a gente nasceu. E graças a Deus hoje a gente vem, existe hoje em dia, né? Hoje a gente tem uma RDC, hoje tem a Anvisa, tem Ministério Público, tem Conselho Municipal, Federal, Estadual do Idoso. As instituições de longa permanência, e aí que veio, né? Há 20 anos atrás, há mais de 20 anos, que veio com esse termo justamente para a gente poder tentar resignificar o que é um asilo, o que é esse termo pejorativo que a gente traz, né? Não só esse termo, mas resignificar também o modo de moradia que o idoso precisa. Porque, assim, na verdade, todo mundo está envelhecendo. A gente está envelhecendo. É o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês que é óbvia. Só não fica velho quem morre antes. Todos vamos ficar velhos se a gente não morrer. É ou não é? A gente começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. A gente nasceu, a gente já começa a envelhecer, né?
E aí que tá, existe todo um planejamento. E, infelizmente, né, nas políticas públicas atuais, a gente não tem uma matéria sobre o envelhecimento na escola. Aí que tá. Ah, interessante. Então, até eu entender que meu pai não tá fazendo isso de propósito, que a minha mãe não faz isso para chamar a atenção. Ah, minha ou mãe que não gosta de mim. Exatamente. Eu já violei os direitos, eu já briguei, já teve desgaste de vínculo afetivo. E, principalmente, eu estou destruindo uma biografia da minha mãe, de uma pessoa que a gente ama, que é a quem devemos a vida. Muito. Por falta de conhecimento. E às vezes é o contrário também, Beth. Por amor, por excesso de cuidado, por excesso de zelo, eu também violo os direitos desse idoso. Eu também violo os direitos, colocar ele numa bolha. Né? Eu também... A falta de escuta... a falta de deixar dar opinião. Ah, vai no restaurante, eu vou comer uma parmegiana, eu vou comer um macarrão. Não, você vai comer isso. Isso é uma violação. Deixam de respeitar o desejo mais simples do idoso. De tudo. Então, só que isso a gente não aprendeu na escola. Então, assim, por amor, a gente peca. Por amor, eu vou lá, pego o copo de água e levo para minha tia, para minha avó, para minha mãe, né, pro idoso que a gente tá... E ao contrário, eu tenho que falar, vó, vamos lá tomar uma água. Vou andar, vou caminhar, vou circular. Existem N's, que não é uma parte acadêmica, é uma parte, né, científica para a gente conversar, mas é o que vai trazer, manter essa autonomia, manter a independência funcional, biológica do corpo humano, mas principalmente, eu consigo beber água sozinha, ainda consigo, eu tenho essa autonomia. Parece que os cuidadores ou a própria família já acham tão incapaz o idoso que não impede que ele faça o mínimo de atividade que vai deixar o cérebro dele atuando, que vai dar aquele movimento. E esse é o papel de vocês aqui, né? Na verdade é um papel nosso da geronto, né? Da gerontologia. A gente vai plantando essa formiguinha todos os dias. É um preconceito, é o idadismo que a gente chama, que a gente carrega também, né? Tanto que alguns anos atrás que quiseram classificar o envelhecimento como doença. É mesmo? Opa, peraí. Gente, essa é uma informação que eu não tinha. Entrar num CID, né? Ah, morreu do quê? De velhice. Opa, Oi? peraí. Peraí, todo mundo vai ficar... E você imagina a gente na parte científica, né? Assim, morreu de velhice, mas do quê? De Alzheimer, de Parkinson, de infarto, de câncer. Eu vou perder todos os estudos para poder prevenir e para poder tratar de uma melhor forma, mesmo que seja incurável, progressivo, que vai ameaça a continuidade da vida, mas eu preciso dar dignidade. Eu preciso manejar esses tipos de dores. E sem o estudo do que morreu de velhice. Né? Não é uma doença. Não é uma doença, apesar de ser sexualmente transmissível, incurável, progressivo, que ameaça inevitável e que ameaça a continuidade, mas não é uma doença, é uma condição nossa. Gente, essa é uma bela colocação que eu nunca tinha percebido dessa maneira, interessante. E o que eu acho assim, melhor de tudo, nós estamos aqui no Recanto do Idoso, Casa Bonsai, que foi onde a minha mãe permaneceu os últimos anos com maior qualidade de vida possível. E que o Ricardo, o Clóvis, com a participação da Mariana, ela foge, tá? Porque eu queria chamar ela aqui, ela não veio. A Mariana é nossa enfermeira-chefe aqui. Ela tá fugindo lá. Nossa, tratou com a minha mãe assim, todos aqui trataram. E o que a gente percebe? Quando você tem um cuidado especial com os seus pais, que te deram a coisa mais importante da vida, porque mesmo que os pais não tenham te dado nada, eles te deram a vida. Por isso já temos que ser gratos. Sim. E por pior que um pai ou uma mãe possa ser, que eu acho, assim, pode acontecer, você não tira o louvor por eles terem gerado você. Então, você conhece alguém que não tenha pai e mãe? Mãe ainda não deu, né? Para não ter pai e mãe. Todos nós temos. E é uma coisa a se pensar, os seus pais estão envelhecendo, o que fazer durante a velhice. Então, você saber que existem pessoas como o Ricardo, que tem ele estuda, ele vai atrás. Você tem um programa? Tem um programa. Qual que é o programa? Chama Educativa Melhor Idade. É um programa de uma rádio, né? Aqui em Piracicaba a gente tem nós estamos em Piracicaba, tá? Piracicaba, São Paulo, a gente tem 2 rádios aqui no município, que é Jovem Pan, não sei se posso falar o nome, se não pode, amanhã, sim, eu vou inclusive entrevistar o dono da Jovem Pan. E
E a Educativa FM, que faz parte do município, ela pertence à Secretaria de Educação, e tem uma grande audiência, porque aqui Piracicaba é uma cidade bairrista ainda, né? É uma cidade geriátrica, tem muitos idosos. Que deve ter muitos idosos. E é uma rádio da prefeitura do município. Você tem um espaço lá que você fala? Eu tenho um espaço há praticamente 10 anos como voluntário. Tá. Eu sou voluntário na rádio, e só disseminando sobre a geriatria da geronto. Você dá orientação? De tudo. Olha que desde trabalho cuidados, lindo, né? desde lazer, tudo que tá. As minhas pautas seguem o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, os pilares que estão lá é o que eu sigo e vou trazendo convidados, a gente vai conversando. A Mariana é uma sócia que está lá. Acho que é porque é rádio, é só a voz, ela aparece. Aceita. E ela é linda, é um anjo. Ela é uma bênção na minha vida. Vocês percebem que até agora eu não olhei aqui o script de forma alguma, por quê? O Ricardo já me avisou que não vai dar o tempo que nós temos. Não tem importância. Eu sou aquele japonês, assim, que fora da curva, e fala com a mão assim. Mais para italiano. Eu tô até meio policial, eu fico assim e fica falando. Eu vou fazer uma pergunta aqui do script. Mas espera aí, só para complementar o que você tinha falado, Beth. E realmente, nem todo mundo foi legal, foi bacana durante o processo, né, de convivência. E, infelizmente, é muito comum isso, sabe? A gente crescer com os vínculos afetivos desconstruídos com familiares. Dilacerado. E tudo bem, né? E tudo bem, né? Só que isso não te exime do direito de cuidar, de prover comida e moradia para os seus pais. Isso está na Constituição de 88 e principalmente agora, né, de 2013, que a gente teve o Estatuto da Pessoa Idosa. Tá? Então o Ministério Público vai atrás de você pela promotoria do idoso. Se você não cuidar dos seus pais, né? Exatamente. Então não só isso, né? Aí entra o CRAS, o CREAS, toda a parte do LOS, né? Da assistência social também do município, eles vão ter que ir, de alguma forma você vai ter que prover, porque é um dever. É um dever. Você é responsável, como enquanto a gente era menor de idade, os nossos pais eram responsáveis por nós. Sim. E agora eles são maiores de idade. Inverte o papel, né? Nós somos 60 a mais, nós somos responsáveis por ele. Então sim, tem uma responsabilidade legal, né? E isso indifere da relação afetiva. Se foi bom ou não importa. Né? E tudo bem, é o que a gente estava conversando antes. Eu fiz o meu último TCC agora, foi com idosos encarcerados. Que idoso encarcerado que envelheceu na cadeia tem um vínculo afetivo forte com seus entes, né? Primeiro que quando entrou já não tinha, né? E aí entra uma coisa da epidemiologia do envelhecimento, tal, eles vão desenvolver sim uma demência. Uma demência, né? E não por isso que estão encarcerados, eles são seres de direitos. Quem vai cuidar deles? Com toda a instrumentalização que precisa para cuidar de uma demência, de uma doença neurodegenerativa. Então, é um trabalho que eu fiz com os apenados para instrumentalizar os apenados a cuidarem dos idosos lá encarcerados, enfim, eu queria para poder dar uma dignidade de vida. Como a orientação, você tem seus pais, provavelmente estão envelhecendo, se eles estão ainda aqui. Se eles não morrerem, eles vão envelhecer cada vez mais. Você está envelhecendo. Então, peraí. Assuma. Todo mundo. Todo mundo vai envelhecer. Com sorte, né, Beth? Claro. Com sorte. Com muita sorte eu vou ficar velhinho, porque não é fácil aqui no Brasil. Desculpa te mas todo mundo está envelhecendo. Isso a gente precisa... É inexorável. Eu quero saber o seguinte, quais os principais fatores que levam as famílias a considerarem a moradia do idoso numa instituição como essa, ILPI? De longa permanência, né? Quando que a gente deve começar a pensar nisso? É uma coisa assim, muito individual de cada um, mas assim, nos meus praticamente 15 anos que trabalho, né, como gestor de LPI, o que eu vejo, na sua grande maioria das vezes, é que a família não está dando mais conta dos cuidados em casa. Né? Então, parte desse princípio. Não estou dando mais conta, não estou
dando conta do meu pai me xingar, da minha mãe me bater, da minha tia manipular as próprias férias, eu não, né? E seja por diversos motivos, né? Tanto de saúde, tanto por falta de tempo, porque hoje a gente vive numa vida onde todo mundo precisa trabalhar. Porque essa pessoa que está com o idoso em casa tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E às vezes não antigamente não, a gente conseguia designar alguém da família, porque a família, o núcleo familiar era grande. Hoje eles são mais resumidos. Então, verdade. Então, por diversos motivos, né? Não tô dando mais conta de cuidar dos meus pais. Então, acho que isso é o primeiro ponto. É o primeiro ponto, que leva a pensar numa outra via de cuidados. E que a pessoa, o familiar se sente culpado com isso. Né? Ele carrega um sentimento de culpa, eu vou abandonar. Olha eu aí, lembra que quando eu tomei a decisão de deixar minha mãe aqui, ela não queria morar em São Paulo? Não, São Paulo não vou, eu não poderia morar aqui, e ela sozinha no apartamento, tinha 3 cuidadoras. Entre o hiato de chegar uma e outra, ela caiu e ficou sentada até esperar a outra. Não dá, né, gente? Não dá mesmo. Né? E como que dá essa dinâmica? Né? E assim, no caso da dona Belinha, a cuidadora da manhã liga, olha, meu filho passou mal, eu não vou conseguir trabalhar, e a pessoa da noite não pode ficar. E se nesse meio tempo foi no dia que ela caiu, né? E aí, graças a Deus, assim, não quebrou nada, não teve sequela, mas hoje em dia é muito comum, e está crescendo muito, ter traumatismo craniano encefálico de idoso. E aí? E uma coisa também que eu considero, que você corrobora ou não, assim, o fato de estar numa casa de repouso adequada, lembre-se disso, também sociabiliza o idoso. Porque, por exemplo, na Casa Bonsai aqui, vocês têm atividades, né? Ensina a pintar, eu vejo que desenhos das pessoas, tem, como é que é aquela terapia que acabou agora há pouco? Terapia ocupacional. Tem a fisioterapia, né? Então, tem todo esse movimento. Eu, há algum tempo, não veio, mas eu vinha tocar aqui, lembra? Então, o idoso em casa, que está lá dando um certo trabalho, quando ele vai para uma casa como essa, ou existem inúmeras no Brasil inteiro, né? É só avaliar. O que acontece? Ele passa a ter um trabalho mental, ele dá risada. Não é? Ele volta a ter uma sociabilidade. Tem um estudo, isso foi de Harvard, isso já começou há muito tempo atrás. Não é o nível de colesterol do sangue, seu nível de diabetes no sangue, que vai qualificar ou quantificar o seu envelhecimento de sucesso. O ponto mais chave, resumindo esse estudo, tá? O ponto chave que vai te dar realmente o sucesso do qualidade de vida ou não? É o nível de relações humanas que você teve durante o envelhecimento ou no envelhecimento, tá? Então, você ser legal com as pessoas e as pessoas serem legais com você. Não precisa ter 1 milhão de amigos, mas que aquele idoso tenha um amigo para conversar, com quem conversar. Essa relação. E aqui faz amizade. Exatamente. Um dos principais motivos desse novo jeito de moradia, porque a instituição de longa permanência é uma moradia, tá? A ILPI, ela é uma moradia. Então, vou deixar uma coisa bem clara, ela não é um equipamento da saúde, ela é um equipamento da assistência social, é um jeito diferente de se morar, que traz vários desafios, tanto para os familiares, que a gente nem terminou de conversar desse ponto, como para o idoso, mas deixar bem claro, porque quando a família decide procurar por uma instituição de longa permanência, com certeza, na maioria das vezes, por todo o preconceito que a gente carrega, é a última opção do cardápio, que a família tem. Eu vou ter que colocar a minha mãe num asilo. E aí vem uma certa culpa. Tem essa culpa, que não é... Eu no começo eu senti, mas depois que eu virei uma família aqui, acabou a culpa. Né? E é justamente isso, não... É uma decisão difícil, mas só que é um jeito de moradia diferente, tá? Mas ela é um equipamento da assistência social. Então aqui não é clínica, não é hospital, não é reabilitação, não é saúde. Tanto que nem consegue descontar do imposto de renda, tá? Porque ele não é saúde, é da assistência. Como se tivesse uma colônia de férias, exatamente, com atrações. Que é um desafio também para o idoso, porque morou anos, ou um ano, mas que sim, morava naquela casa, no seu núcleo, com as suas coisas, e de repente ele se vê com um monte de gente cuidando dele, convivendo com pessoas que ele nunca viu na vida, né? Então é um desafio também, independente do estágio da parte cognitiva que ele tá, ou da parte física, motora, mas é um desafio, né? Esse processo de
de transição, né, pro idoso. Né? Uma coisa que eu observo, assim, não basta ir para uma casa de repouso. É preciso que a família continue dando assistência, vindo visitar. Isso ocorre quando, por exemplo, você tem aqui, não sei quantos vocês costumam acolher? A gente tem 20 moradores. 20 moradores. Para quantos cuidadores? Às vezes chega até mais. Eu cuido daqui da parte, não sei essa parte administrativa. Tá, mas tem bastante, porque eu tô vendo um monte de gente passar. Quantos, Mariana? Se eu falar... 40. O quê? Funcionários. Colaboradores? Olha, gente, a casa de repouso Bonsai em Piracicaba tem 20 idosos, só que tem 30, 40 colaboradores. É porque roda 24 horas. Mas tem o pessoal da cozinha, sim, tem o pessoal da lavanderia. Lavanderia. Você passeia aqui. Aliás, posso passar o vídeo? Vai lá. Paulinho, vamos entrar agora com o vídeo, por favor, porque eu faço questão de mostrar esse lugar aqui que foi abençoado na minha vida e na minha mãezinha Bela. Passa aí pra gente, tá? Posso falar? Me deu assim uma emoção tão grande, porque justo quando eu vim aqui a primeira vez,
o jardim tava desse jeito, todo colorido. E é assim, é a natureza, né, Ricardo? E o cuidado que essa casa é desenvolvida por todos aqui é realmente emocionante. Espero que vocês gostem. Pode vir fazer visita? Não. Não pode a gente ainda está seguindo um protocolo que está vindo do Covid. Tá. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um pai ou uma mãe. Aí é obrigatório vir visitar. Fazer a visita. Mas visitar por visitar, não. A gente ainda está fechado para isso. Tá bom. Mas então, ficamos sabendo que se um dia você precisar, assim como existe a Casa Bonsai, no Brasil tem muitas casas. Esse programa vai... Aliás, vai pro mundo inteiro, né? Porque fica no YouTube. Se você quiser, eu posso até dar algumas dicas de como escolher de forma segura, porque tem muitas casas clandestinas. Tá, então vamos aí à pergunta. Né? Como escolher o local ideal para deixar o seu pai, a sua mãe, nos anos que lhes restam? Beth, posso mudar um pouquinho? Claro, falar um pouquinho, que a gente acabou de ver né, do pessoal ver como que é aqui, né? E, assim, aqui você pode tudo. É muito... Imagina, olha, quem sou eu, gente? E é justamente esse ambiente que a gente escolheu, porque uma das coisas que as ILPIs, a gente tem, né, que a gente tem que printar é o cuidado centrado na pessoa idosa, não na doença, porque nós não somos hospital a saúde, clínica. A gente vai, né? Lógico que a gente estuda, entende sobre os sintomas, toda a sintomatologia, que as doenças né, no nosso caso aqui a gente é especialista em neuropsiquiatria geriátrica, a gente se especializou nisso, mas o cuidado é centrado na pessoa, tá? E esse ambiente aqui, ele faz parte de 99% da juventude que os meus moradores, né, eles passaram. Né? Então, o histórico de vida conta-se muito. Né? Tem que se levar em conta. Mas eu escutei na internet, o médico falou que é bom fazer palavras cruzadas. Mas sua mãe fazia palavra cruzada. Por que agora que tá velhinha tem que ter que fazer? Sabe? Não tem sentido. Não faz. Ela não vai fazer. Ela vai ficar agressiva. Ela vai ter repulsa de todo mundo. Não, o que ela gosta? Ela gosta de... Então vamos ver a receita. O que ela gostava de fazer? Então, vamos fazer uma lista, né? Das coisas que ela gostava para ela revisitar. E como que é esse bolo? O que vai primeiro? Sabe? Então, vamos trabalhar essa parte cognitiva, fazer os estímulos cognitivos, por exemplo, mas sem ela saber. Né? Então, o que a gente tem que comprar primeiro? Que parte que tem que ir na farmácia, no supermercado? Onde que está cada coisa? E agora, o que a gente coloca primeiro? O ovo, sabe? Então... Para ela não está sabendo que a gente está estimulando, mas ao mesmo tempo são esses... o resgate, né, das memórias afetivas. Só que eu estou estimulando ela 24 horas por dia, né? Dona Beth, hoje o dia está maravilhoso. Vai colocar esse vestido azul ou o amarelo? Porque o dia está muito quente. O azul a senhora fica linda, mas o amarelo uma gata, muito elegante. A gente vai perdendo o senso crítico, ela não vai querer colocar uma blusa, ela não vai querer colocar ou sair sem nada, não. Né? E ela tem a opção de poder escolher. E o que ela escolher, para mim, tanto faz, ela tá fazendo o que eu quero. Sim. Entende? Não, percebe que é como com a criança, quando você chega, você vai pôr essa roupa amarela? Não vai, briga, se joga no chão. Você dá a opção. Como assim? Você quer dormir agora ou daqui 10 minutos? Olha a diferença. Então, quando a criança tem a possibilidade de escolher, ela se empodera. Exatamente. E o idoso virou uma criança, não é, Ricardo? Ou não? Não virou então, uma, pronto, não virou uma criança. Porque aí que tá, né? É uma coisa que acho que a gente comentou, né? Tava comentando sobre o preconceito sobre o idadismo. A gente carrega muito isso. Né? Porque vai ficar inválido. Sim, a gente vai perdendo. Ficar idoso é abrir mão de muitas coisas, tá? Abrir mão da vaidade, abrir mão da funcionalidade, abrir mão da autonomia, faz parte do envelhecimento. Então, por isso que a gente tem que se planejar, fazer as nossas reservas cognitivas, pulmonares, enfim. Financeira, não é barato ficar velho no Brasil, tá? Então, tem que ter esse planejamento, mas a gente não se torna, tem esse preconceito, sabe? Mas não é culpa de todo mundo, a gente cresceu assim, tá, Beth? Se você ver, por exemplo, teve o imposto de renda agora, né? Quem arrecadou mais? O Fundeca, que é o fundo da criança e do adolescente, ou o fundo do idoso? E a gente pode doar os 3% então, para os dois.
foi o Fundeca, porque as crianças, né, falam, mas o idoso já tá morrendo, já tá no final de vida, não precisa. E eu posso fazer a destinação, não é nem doar, eu destinar, eu já vou ter que pagar esse imposto, só que em vez de ir pro federal e voltar ao mínimo, não, eu posso deixar esse dinheiro no município, tanto pro Fundeca e o Fundo do Idoso. Mas ninguém lembra do Fundo do Idoso, por exemplo. Então eu deixo aqui uma dica. Já começa por aí esse preconceito, né? Fundec é a sua contribuição para os idosos. Não, o Fundec é fundo da criança e do adolescente. E o fundo do idoso. Fundo do idoso, e perceba o seguinte, que você pode estar beneficiando também os seus pais. Todos os projetos. Sim, porque antes de entrar numa ILPI, tem uma vasta gama ainda que a gente pode trabalhar, né? Centro-dia, centro de convivência. Aquele que vai passar o dia, né? Exatamente. Que é interessante também, né? Tem muita coisa que é gratuita, que é pelo próprio município, o poder público que financia isso. Que aí entra, assim, né? Nesses projetos entra o dinheiro do imposto de renda, que a gente pode deixar aqui no município, ou no município da sua cidade. Uma coisa que presta atenção. Eu queria citar uma frase que eu li recentemente, até eu publiquei, posso? É assim, tratar com respeito, cuidar do idoso é pavimentar a estrada pela qual a gente vai passar um dia. Não é verdade? Se você não tem respeito por um idoso, mesmo que não sejam os seus pais, né, da família, ou qualquer idoso, você está deixando uma estradinha mal cuidada. A gente tem que cuidar. Vamos lá. Isso inclui parar o seu carro na vaga do idoso. Isso inclui você fechar a porta do elevador, porque tá vendo que aquele idoso está demorando, mas eu tô com pressa, porque vai começar a minha novela, ou preciso assistir o streaming, né, no meu celular. Jogo. E fechar a porta, não segurar a porta. Isso inclui isso que pequenos detalhes que fazem uma diferença enorme. Você passar e falar, tudo bem, sabe? Nem que for na timeline do seu pai, da sua mãe, do seu avô, tudo bem, tia? Eu, todo dia de manhã, eu falo com a minha mãe, minha mãe mora em São Paulo. Eu falo com a minha mãe em vídeo todos os dias à noite. Porque eu tenho um olhar da gerontologia, ver o que está acontecendo, mas de manhã é só pelo... Daí você deixa o comentário. Sempre, porque eu vou ela não, né, eu vou estimular essa parte cognitiva dela também, né, digitar, parte fina e tal. E sempre falo, mãe, a senhora é linda, te amo. Olha, todos os dias, a senhora é uma bênção na minha vida. Olha, eu já tô deixando reservada a minha vaga aqui, viu? Ó, você pode... Vai demorar um pouquinho, porque minha mãe morreu com 97. Eu tenho 72, vai demorar, mas, Mariana, eu quero aquele mesmo quarto lá que a Bela ficou. Vamos lá, vamos embora. Você quer falar mais alguma coisa sobre como a qualidade do relacionamento familiar pode influenciar a decisão de residência? Sim, legal, muito legal, muito importante, porque as pessoas entram com aquele preconceito, tô abandonando minha mãe, né? E assim, não é só porque ela não tá morando na casa dela, no telhado dela, que ela não tá abandonada, né? É esse preconceito que a gente traz de um asilo, né? De instituição de longa permanência, de casa de repouso. Então, só que quando ela entra para um equipamento onde ela vai estar assistida, cuidada às 24 horas, eu entro numa rotina estabelecida para um plano de cuidados daquele idoso, que é printado, né, o cuidado individual do idoso. Então, tudo vai estabilizar nela. Comportamento, agitação, sinais vitais, tudo vai... deixar de, né, eu vou estar estimulando ela de todas as maneiras até caminhar, evitar quedas, tal. E a família vai tirar aquele peso, né? A família vai voltar a ser família. A filha vai voltar a ser filha. E ter a própria vida. Ela vai deixar de ser fisioterapeuta, cuidadora, enfermeira. Vai deixar de ser isso. Ela vai ser filha de novo. Só essa relação já é demais. Já beneficia demais. Então, o desgaste que tinha antes, porque eu acho que minha mãe estava fazendo aquilo de propósito, e aí a minha filha não está me obedecendo, mas eu sou a mãe dela, eu sou o pai, eu sou o patriarca. Acabou, vocês são famílias de novo. Resgata um pouco de paz, né? Então, olha a mensagem que nós estamos recebendo aqui do Ricardo. Se você precisar um dia deixar sua mãe numa casa de repouso, não é uma clínica, uma casa de repouso,
deixe de ter culpa, porque você está fazendo o melhor para ela. Pelo contrário, é um cuidado. É muito mais. Tudo bem, vai ter um investimento, vai guardando seu dinheirinho, porque a gente precisa lá no futuro ter esse dinheiro para gastar. Mas o mesmo investimento, o custo, você vai ter no envelhecimento dentro de casa também. Também. Tá? E às vezes até maior, né? Maior. Às vezes até maior, tá bom. Quais os impactos emocionais e psicológicos para os idosos ao se mudarem para uma casa de repouso? Bom, primeiro é entender de que para a família, é entender e aceitar que eu não estou dando mais conta em casa, de cuidar, né? Seja a distância ou não. Agora, para o idoso, o primeiro impacto é, me abandonaram. Né? E esse assim, abandonar é só a pontinha do iceberg. Ah, mas eu tenho condições de morar, mesmo não tendo condições, mas né, na cabeça dele eu tenho, só porque eu esqueci o fogão ligado e guardei o sapato na geladeira, eles acham que eu não posso mais, né? Já aconteceu isso? Já, né? E acham que eu tô aqui, tô abandonando, e de repente, foi como a gente falou, de repente morava tinha minha casa inteira, agora não tem. Agora não tem, eu tô restrito, né? A minha casa é realmente o quarto onde estão as minhas coisas que fazem sentido, e de repente um monte de gente cuidando de mim, né? Esse é o primeiro impacto, mas conforme vai tendo essa adaptação, essa transição, ela vai vendo que as coisas não são daquele... E ela vai imprimindo os desejos e as vontades, e aí que está a parceria com a família, né? Normalmente quando a família vai procurar uma instituição de permanência, que isso eu acho uma coisa muito errada, é quando já está na fase, deixou de ser agudo, o negócio já tá uma coisa desastrosa. E isso dificulta também essa transição, e o impacto psicológico é mais maior, porque é uma coisa... Uma ruptura, né? Exatamente. Quando a gente trabalha na cultura da transição, na cultura, né, da troca, as pessoas começam a... Deixa de ser o desconhecido. E a gente acaba convivendo no meio, a gente acaba entendendo como que é. E aí a dor é menor. Então procurar, visitar, fazer o idoso, principalmente, né, aquele que é autônomo ainda, mas tem alguma deficiência física, tá? Principalmente os mais avançados cognitivamente, né, na parte mental, tem que participar. É a vida deles, é a biografia deles que estão lá. E eu vou, então, aqui um parênteses, eu vou comentar. Antes de eu deixar a minha mãe nessa clínica, aqui, nessa casa de repouso, ela passou um dia aqui, você se lembra? Eu deixei ela de manhã e vim pegar à tarde. Aí eu falei, mãe, e aí, você gostou? E ela gostou. Foi então que nós tomamos a decisão de deixá-la. Eu até a tirava de fim de semana, levava ela para ficar comigo quando eu vinha de São Paulo, mas ela passou assim, aqui ser o lar dela, porque ela sabia que ela não podia mais ficar sozinha. Então, no caso da Bela, minha mãe, que era Bela não apenas no nome, né? Foi uma das mulheres mais lindas que eu conhecia. No caso dela, ela concedeu, ela concordou. No caso... Isso é muito importante. Mas e no caso da pessoa se revoltar, não se resignar? O que vocês fazem? Então, aí que tá. É uma parceria com a família. Eu preciso entender que o porquê que ela está revoltada, entre aspas, está agitada, alteração comportamental, agressividade física, qual é o gatilho? O que está acontecendo? É horário de medicação errada? É evolução da doença? É um sintoma? Qual é o gatilho? A parceria com a família é muito importante, porque a família no desespero fala, não, papai tá bem. É até um bordão que a gente usa aqui no meio. Quando o papai tá bem, a gente fala, vem coisa aí. Né? Vamos quantificar, qualificar o que é esse tá bem. A parceria da família, a gente só consegue cuidar de quem a gente conhece. Exatamente. E se conhecendo também, né? Então, quanto mais informação a família trouxer, mais eu vou conseguir acolher aquela dor. Não é o que a gente estava falando lá, né, antes, nos bastidores. Não é a dor física, tá? A dor física é papel do médico, tá lá. Mas é a dor que transcende essa dor física. Dor familiar, dor espiritual, dor social, dor psicológica, emocional. É esse tipo de dor onde a gente vai intervir. A gente tem que intervir, tem como intervir para amenizar esse tipo de sofrimento, né, entre aspas, desse tipo de dor. Ouvir o Ricardo me emociona, sabia? Gente, assim, me dá uma sensação de acolhimento, de perceber que bom que existem seres humanos
como o Ricardo e como tantos outros. É que boa notícia vende menos do que má notícia, né? Se aqui a gente estivesse acabando com os velhos, né, ia dar bastante bom. Mas como nós estamos falando uma coisa boa do idoso, voltando, eu me sinto emocionada de perceber um ser tão engajado, tão entendedor, porque você estuda isso, né? Tem um programa, cuida aqui, e o que eu noto também, ele não faz só um cuidado psicológico com o idoso que está aqui, pega a família, e a família ao contar está sendo tratada também, não tá? Sim, é um casamento, né? A gente teve um casamento que não se rompeu esse casamento, a Belinha não está mais entre nós aqui, mas o nosso casamento continua. Pois é, Tata, que eu tô aqui hoje, né? A gente tá junto, esse vínculo, né, esse acordo, porque... É assim, Beth, não foi fácil você ver a sua mãe perdendo as funções. Não é fácil ver meu pai não conseguir, o que ele fazia antes não conseguindo fazer mais. Não é fácil ver meu pai não me reconhecer mais. Não é fácil a gente ver o nosso pai ficando de cama, não conseguindo mais comer por via oral, por boca, tendo que comer com cano na barriga. Enfim, né, dependendo da evolução de cada... Não é fácil. E a gente tem que estar aqui, isso é o que a gente chama, né, que eu também estudo, é uma intervenção do luto antecipatório. Nossa Senhora. Né? Eu preciso intervir nisso. É um luto antecipatório. E que não é um luto autorizado. Não é um luto... E é inexorável. Todo dia eu vejo meu pai perdendo. Né? A notícia de um diagnóstico de uma doença incurável. Né? Um Alzheimer, um câncer, um Parkinson. Já começa daqui a minha elaboração de um luto. E o que tem que se proporcionar é um pouco de qualidade de vida. É onde a gente tem que intervir. A gente tem que intervir não só nesse núcleo familiar, como no núcleo socioafetivo e principalmente trazendo esses dois núcleos para dar a melhor qualidade de vida para o nosso idoso. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você se sente na sua missão? Olha lá para o internauta e fala. Sim. Total, né? Porque quantos tem essa doação que nós estamos ouvindo aqui com o relato do Ricardo? É um trabalho, é um investimento que, como a gente falou antes, a gente não aprende na escola, não existe uma política pública para ensinar sobre o envelhecimento, e no nosso caso é muito específico. Então a gente se gradua, né, faz bacharelado, depois a gente faz as pós-graduações, as especializações, e fora isso tem os congressos, que não são baratos, né? Eu não você está investindo em você, eu não sou médico, então eu não ganho o congresso dos laboratórios. Apesar de a gente ter parcerias com vários laboratórios, mas eu não ganho os congressos. Você tem que ir lá? Eu tenho que ir, né? Até agora, semana passada, sábado passado, eu estava falando com a Mari, eu estava fazendo intervenção em luto nos cuidados paliativos em Rio Grande do Norte, no Natal. Nossa Senhora! Sim, são criaturas maravilhosas que eu tenho amizade com eles lá, que chama do núcleo, né, Singularidade, que é da Finitude, justamente para intervir com o familiar, né, o que faz sentido, né, você com aquele preconceito que a gente falou, o papai, né, tá velhinho e tal, a gente não escuta, mas eu quero falar sobre o meu filho, não, que é isso, hoje, Beth, eu digo que é muito mais difícil você lidar com uma coisa que você não quis ouvir, quando o seu pai podia falar sim ou não para tudo, do que lidar com essa ausência hoje. Eu já vi muito luto complexo aí, por não saber, vai ser entubado ou não? Vai para uma casa de repouso ou não? E aí, o que faz sentido para os meus pais? São muitas vertentes. Eu vou propor para o Ricardo, porque ele tem tanto conhecimento nessa área. Você aceita que eu volte aqui? Lógico. Pra gente, porque é claro que a gente já estourou com a Mariana. Com a Mariana. Ó, eu queria contar para vocês o seguinte. Todo o programa eu dou o meu livro da hora. O da hora é esse aqui chamado Sintonia, que comemorou 10 anos do programa, na época 340 entrevistas, que foi em março, e com uma excelente notícia. No final desse livro, que o Ricardo vai ganhar agora, existe um QR Code, que ele que está participando do programa na OTV hoje, mesmo ele não tendo falado com ele na época que eu escrevi o livro, ele está aqui. Então, ao ler este livro, se quiser ouvir o Ricardo ou todas as outras entrevistas que já foram feitas, é a modernidade em pessoa. Então, esse é o meu melhor. Obrigado. Tá? E só para contar para vocês, eu faço download, gente, vem pronto o livro. Ele fala de vários assuntos que já foram abordados no Sintonia. E se você gostou, se inscreve no canal, porque só partilhando boas notícias, partilhando um ser tão especial como é o Ricardo, que a gente vai poder melhorar o mundo. E agora eu quero um beijo da Mariana, ela não quis entrar na entrevista, venha dar um beijo aqui. Gente, essa é a Mariana. Fala oi.
pros internautas, Olá, ó, basta ver se comparecer. Foi ela que cuidava da minha mãezinha. A próxima vez eu entro junto com Exatamente. ele no programa. E eu falo que ela Tá tem que durar muito. gravado, hein, ó, gente? Escreve aqui embaixo. Cadê a Mariana? Venha. É, porque marca assim, ó, ela. Nota, eu marca já marquei ela. meu encontro aqui. Vai demorar uns 20 anos, tá? Vai demorar, mas eu venho ficar nessa casa. Mesmo porque eu tenho tantos pianos, eu vou deixar um aqui, tá? Sim. Trago meu violão e a gente volta a fazer aqueles saraus. Obrigada, gente, super obrigada. Deixa uma mensagem pros internautas, fazer um favor. Se planeje para envelhecer. Tá? Se planeje. Tenha, não é fácil ficar velho. Tá? Então a gente tem que planejar. Reserva cardíaca. A gente envelhece às custas das nossas reservas. Tá? Então faça reserva cardíaca, pulmonar, gastrointestinal, financeira, cognitiva, para você envelhecer e ter menos prejuízos. E acho que a segunda mensagem, ou até pergunta, provocação que eu posso deixar para você: já fez seus pais sorrirem hoje? Ai, gente, você já fez seus pais sorrirem? Hoje eu queria ter meus pais aqui. É isso. Pra eles sorrirem pra mim, porque é muito linda essa pergunta que você fez. Obrigado. Posso dar um abraço? Obrigado. Obrigado, gente. Se você gostou desse programa, partilhe, porque se seus pais ainda não estão mais aqui, você ainda pode fazer muito por eles. Beijo e até o próximo Sintonia. Obrigado pela sua audiência. Eu choro, né?